A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos, amados de Deus. Eu sou Abílio Gonçalves, estou aqui em nome da Escola de Fidelidade e já quero agradecer a sua companhia no dia de hoje. Novo episódio. Seja bem-vindo. É o Gotas de Fidelidade podcast começando, transmitido aqui ao vivo do canal da comunidade católica Fidelidade da Cruz, diretamente do YouTube, toda terça-feira, toda segunda-feira, estamos às 8 horas da noite. Gente, tô perdido no tempo. Lembre-se também que nosso podcast está em todos os streamings de áudio. Sim, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Você também pode escutar. Sim, indo para casa, saindo do trabalho, indo para a escola, para a faculdade, você pode pegar o seu fone de ouvido e ir escutando todos os nossos 76 episódios. Meus irmãos, estamos aqui firme e forte toda segunda-feira. Se você já é inscrito desse canal, eu quero mandar o meu grande abraço. Muito obrigado pela confiança, por estar conosco e ajudar nesse projeto de evangelização. Não é inscrito? Se inscreve agora, curta esse vídeo. É muito importante que você curta esse vídeo para que ele possa alcançar cada vez mais pessoas. Ajude a esse meio de evangelização digital possa alcançar cada vez mais pessoas. Então, meus irmãos, estamos no mês de outubro, recebendo as novas comunidades para uma conversa sobre missões. Olha, a igreja é uma mãe e muito sábia. Por isso, ela dedica um mês inteiro às missões, para nos servir como uma lembrança de que a missão de todo batizado é ser um evangelizador. É no batismo que somos inseridos como membros do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, e assim participamos da sua missão de salvar o mundo, apontando sempre para Deus por meio da vivência nos ensinamentos de Jesus. E uma igreja em missão é de responsabilidade de todo cristão. Vamos então escutar um trecho do Decreto Conciliar Ad Gentes, que fala sobre a atividade missionária da igreja. Diz o seguinte: a igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ao ser batizado, somos marcados com o desígnio missionário. Somos todos chamados a evangelizar. E eu não podia deixar de citar também que nesse mês recordamos Santa Teresinha do Menino Jesus, e mesmo vivendo em clausura no Carmelo, viveu sua identidade missionária, rezando pelas vocações. Ela que é doutora da igreja e padroeira das missões. Veja que em História de uma Alma, um dos seus escritos autobiográficos, Santa Teresinha nos diz: ó Jesus, meu amor, minha vocação encontrei afinal. Minha vocação é o amor. E em domingos, nos dias de festa, ela colocava o pouco tempo que ela tinha totalmente disponível para prestar pequenos favores às suas irmãs do Camelo. E é um desafio que devemos aprender a seguir. Quanto tempo nós dedicamos às pessoas que estão à nossa volta? Conseguimos nos desconectar das redes sociais, das discussões políticas para valorizar aquela pessoa que realmente amamos? Pois ser missionário é amar com gestos concretos e a atenção necessária, começando em primeiro lugar pela nossa própria casa. E a realidade das novas comunidades? Você já reparou quantos são os pequenos sacrifícios que realizam para cada um dos nossos irmãos? O quanto mostram a consolação de Deus às almas que buscam a Deus e com seus serviços dentro da igreja? A missão ela exige um abrir mão das nossas vontades para acolher o outro com doçura e delicadeza, como fomos também acolhidos por Deus. E é nesse espírito que nós iniciamos esse podcast de hoje. Meus irmãos, temos um grande convidado. Eu quero já chamar nossos queridos apresentadores. Mas antes, olha, dá um grande abraço aí para Bruna.
para Jéssica Brito, para Caroline. Oi, Carol, boa noite. Grande Tainã, fundador da Fidelidade da Cruz. Léo Macena, muito obrigado pela sua companhia e tantos outros que estão aqui comentando, né? Participe também conosco, faça seu comentário aqui no chat para fazer junto conosco esse podcast, tá bom? Vamos lá chamar nossos queridos apresentadores da noite de hoje, né? Vamos chamar primeiro o nosso querido amigo Henrique Fernandes. Boa noite, meu irmão. Boa noite, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Vamos lá, que hoje tem muito papo legal, tem muita história para ser contada. E esse convidado aqui já é da casa, né? É isso aí. Camila, você tá aí, minha amiga? Eu quero chamar também a Camila para estar aqui conosco, mas a câmera dela não está aparecendo. Liga aí a câmera, minha amiga. Hoje Vamos foi lá. o momento dos problemas técnicos aqui, nos 45 do segundo tempo, o negócio bambiando aqui. A internet dela tá variando, então daqui a pouquinho ela tá aqui junto para poder participando. Ok, ela não está vendo. Então, Henrique, eu vou estar aqui nos bastidores, mas assim que ela aparecer, olha, ó, foi falar. Aí. Boa noite, Camila, muito bem-vinda. Será que ela está escutando? Ih, caiu. Daqui a pouco ela volta. Então, eu vou sair aqui por um tempinho. Aí, o momento aqui é a partir com tudo com vocês aí. Até mais. Até mais. A produção tá aí nos bastidores. Então, meu povo, né? Que alegria estar aqui com vocês. Estamos aqui, né? Ao vivo é assim mesmo, né? A gente tem esses pequenos problemas, tudo mais. Mas vamos com fé em Deus, né? Que tudo vai se resolver até o final aqui. A gente vai dar sequência ao nosso episódio, né? E esse final de semana a gente passou, estava em retiro, a comunidade estava em retiro, estávamos em retiro dos postulantes, né? Alguns vão renovar o postulantado, teremos aí o ingresso no discipulado. Graças a Deus estou, né, indo para o meu ingresso no postulantado. Nós pedimos, né, que você sempre reze por nós, reze por nossas vocações, né, para que a gente consiga ser fiel e o nosso sim permaneça firme, né, que a gente tenha a firmeza e a maturidade necessária para responder aquilo que Deus nos pede, né? E quem não nos conhece ainda, né, nós somos a comunidade Fidelidade da Cruz, nós somos de Brasília, né, nós ficamos situados ali no setor de mansões de Taguatinga, próximo ali à paróquia do Padre Carlos Alexandre, e você pode nos visitar, nós temos atividades de terça a domingo, né, quer dizer, de segunda a segunda a gente tem atividade, né, toda segunda-feira às 20 horas nós temos o podcast, nas terças-feiras nós temos um grupo de formação e partilha para as famílias, né? E agora, esse mês, nós estamos tendo encontros oracionais para as famílias, né? Então, você que quer aí, que sua família está precisando, você que quer rezar pela sua família, vem rezar conosco, nós estamos de braços abertos para te abraçar com o nosso carisma e rezarmos juntos em prol das famílias. Nas quintas-feiras, né, nós temos... E pulei a quarta. Na quarta-feira a gente tem o grupo de estudos, né? Às 20h30. Qualquer coisa, produção, me corrija se eu estiver errado, né? Mas nas quintas-feiras nós temos grupo de oração aos pés da cruz, na nossa casa de missão também. Venha rezar conosco. E às sextas-feiras nós temos as nossas adorações. E as adorações, elas nunca param, exceto sexta-feira da paixão, né? Mas sempre a gente tá lá firme e forte na adoração. Domingo, né, nós temos a Santa Missa às 11 e... Eu só estou na dúvida agora do horário, pessoal, depois vocês me corrigem se é 11h45 ou é 11h30. Mas aí, até o final do programa, a gente vai atualizando, vai repassando isso aqui para quem for chegando, né? Então, sejam muito bem-vindos, né? A produção já mandou aqui, ó, todo domingo às 11h30. E aí, Camila, tudo certo agora? Acredito que sim. Que luta! Boa pois noite, Henrique. Boa noite. Boa noite para todos. Nosso segundo episódio juntos, né? Isso, o primeiro foi com o Ronaldo, não foi? Foi. Com o Ronaldo, isso, da Canção Nova. É da Nova Aliança? É da Canção Nova? Não, da Nova Aliança, Nova. Né? Não, da Canção Nova. Da Canção Nova. Trocando tudo. É tanta comunidade que passa por aqui,
Pois é, que alegria, né? né? Sempre as É, comunidades aqui tantos partilhando irmãos. essa vivência. Pois é, muito bom. Nossa, eu Isso. só volto nos episódios com os convidados de peso, né? Pois é, tu é muito chique. Não, muito chique. As pernas chegam a tremer, a gente dá uma bambeada aqui, dá uma gaguejada. Tô Olha meio só. destreinado aqui, mas graças a Deus estamos aí de volta, firmes e fortes, né? Para dar o nosso melhor. E aí, mãe, minha irmã, como é que foi É, esse retiro? então, vi você falando um pouquinho, né? E fui fazendo memória aqui, né? Foram dias maravilhosos, formações maravilhosas que nos fortalecem, né? A chama do carisma realmente está aqui quentinha, vamos dizer assim, que a gente consiga, né, lutar todos os dias para que os retiros possam ficar marcados, mas a nossa vivência ali diária seja a maior parte, né, do nosso carisma, né? Que ele nos ensine a todos os dias estarmos lutando, que eu acho que foi isso que ficou marcado, né? Que o carisma é construído diariamente pela minha vida de oração, pela minha busca pelos irmãos, pela minha comunhão com cada irmão. E eu acho que o nosso convidado de hoje tem muito para nos falar, nos ensinar sobre isso, né? Sobre essa fraternidade, essa comunhão que as comunidades têm que viver, né? E como isso nos ajuda ajudar a buscar a santidade. Acho que o nosso convidado tem muito para nos ensinar disso aí. Pois é, é interessante como é a pedagogia de Deus, né? Porque a gente vem ali e aí já tinha tido umas partilhas anteriores, né? E Uhum, aí até anteriormente não foi, se eu não me engano, foi no sábado. No sábado eu partilhava com a Natália Rocha, com a Bruna e com a Nath Assis, né? E aí a gente falava, né, sobre como que é importante a gente dar esse testemunho, né, como nós que somos comunidade de aliança, de dar esse testemunho do nosso carisma com a vida, né, sendo mesmo o fiel da cruz, né? E ali, aos poucos, quanto mais a gente se doa, mais aquilo vai se tornando atrativo para as pessoas de fora. E uhum, aí, na parte final, a partilha foi muito intensa, né? Mas no domingo uhum. também, na parte final, quando o nosso fundador nos dá toda aquele fechamento, né? Do que o carisma deseja, de como que tem que ser a nossa resposta, do que é cada etapa vocacional na nossa comunidade, e aí sim, cai as escamas, né? E a gente fala, ei, é para ontem, o tempo tá correndo, o tempo tá curto, tá batendo aí na porta e vamos que não dá para olhar mais para trás, não dá mais para olhar para a vida de antes, não dá mais para querer ficar parado, né? A gente tem que seguir em frente, todos juntos de mãos dadas e rumo à santidade. Eu não sei se isso passa na sua cabeça, mas eu acho que é de todo mundo, né? Quando tem algum retiro ali de etapa ou reciclagem, enfim. Acho que a gente já vai imaginando o que vai ser dito, né? Que não é muito diferente do que a gente já ouviu. Mas o engraçado é como cada retiro é único, né? E mexe na nossa cabeça, na nossa vocação, de maneiras diferentes, né? Eu vinha pensando na sexta e no sábado ali antes de ir para o retiro, no que ia ser dito, que eu precisava me dar mais, me doar mais. Isso a gente sabe, todo retiro realmente isso é dito, né? Mas a forma com que a gente ouve, com que o Senhor e o Espírito Santo mexem no nosso coração, todo retiro é único, né? Não tem Isso é jeito. verdade. Isso é verdade. Nos mostra novas direções, onde a gente ainda é falho, que não dá mais para ficar nos mesmos pecados, mesmos erros, né? E ouvir isso mais uma vez nos mostra o quanto a gente ainda está longe, mas ao mesmo tempo como essa busca tem que ser ali, diariamente, né? Isso é verdade. E além disso, o que pega bastante assim que você, pelo menos para mim, que marcou muito foi assim, como que a minha frouxidão vocacional atrapalha tantas outras vocações, né? E como o meu sim verdadeiro Uhum. atrai tantas outras vocações, né? E com essa frase, né? Vamos chamar o nosso convidado, que ele também tem Isso. muita propriedade para falar sobre comunidade, sobre vida fraterna, né? Então, que venha o nosso convidado aí.
A tela dele Boa tá noite, preta. minha gente. Boa noite. Oi, Davi. Tá preta, mas o Boa áudio tá noite. excelente, Davi. O áudio tá muito Olha, bom. então, eu recebi a mensagem que a tela tá preta, porém, aqui para mim tá tudo normal, minha gente. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou desligar a câmera. Liguei E o áudio novamente. tá tão bom. Pois é. Continua preto? Tá Continua. preto. Bom, eu vou tentar sair então e entrar novamente. Tá, mas se não der certo, Davi, a gente pode continuar com o áudio, tranquilo. Tá, Aí, deixa Agora eu. foi. Então, eu virei a câmera, pus ela em pé. Não fica ruim para vocês aí? Não. Não, tudo bem, sem problemas. Ela estava deitada. É que ela ia expandir, mas assim também tá tranquilo. O áudio tá bom, a imagem tá boa. Não tem problema aí para vocês? Tem não. Ó, não, tá ótima a sua imagem. Então vamos lá, começando. A paz de Jesus, salve Maria. Deus abençoe A paz. você, Henrique, Camila, o Abílio, ao Tainá, nosso fundador aí da Fidelidade da Cruz. Peço sua bênção. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Tivemos a graça de ter estado um outro momento partilhando das coisas do alto, né? E poder retornar essa partilha com uma comunidade tão irmã é uma honra realmente para mim, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Davi. Como é bom partilhar com você, que tem tanto para nos ensinar, e a gente também espero que partilhe um pouquinho aqui da nossa comunidade, te ouvir. Olha quantos comentários estão chegando aí. Como Pois você é amado, né, na nossa Amém. comunidade. Muito obrigado, minha gente. O Lucas, a outra Camila, o Tainá, nossa, são pessoas que a gente traz no coração verdadeiramente, né? Faz parte da nossa história. A gente falava nos bastidores, né? Falei, como o tempo voa, né? Já tem, acho que 1 ano e 4 meses do episódio. Foi nosso episódio mais de 1 ano. 11. Né? Olha só. E aí você estava recém-recuperado, a gente judiou de você para ficar sentado, você estava ainda cuidando de uma ferida, né, tudo mais. É isso. E ele aqui ficou com a gente ali por mais de 1 hora ali naquela entrega, trazendo uma partilha incrível, né, que nos tocou muito. Na época foi o Homero que apresentou junto comigo, né? Então você que quer depois ver esse episódio, vai lá no nosso canal do YouTube, né? O episódio número 11, só colocar lá Davi, Comunidade Metanoia, né? Missão Metanoia, que vai estar lá para você ver. E esse episódio promete ainda mais, não, Camila? E é isso aí. Davi, amém. Vamos começar, né? Assim, eu sei que muitos te conhecem, que estão aqui, né? Dá para perceber pelos comentários como você é amado, querido. Mas existem pessoas que vão assistir esse podcast aí depois e que estão assistindo agora, que precisam te conhecer, né? Assim como a gente já te conhece aí um pouquinho. Queria saber quem é o Davi. Pode falar um pouquinho aí, tanto espiritualmente, como é sua família e tudo certinho, para a gente te conhecer mesmo. Amém. Bom, meu nome é Davi Fernandes, tenho 42 anos de idade, sou casado com a Andréia, filho único, né? Sou fundador da comunidade Metanoia, uma comunidade de aliança. Dia 23 de novembro agora nós vamos completar 10 anos de fundação. A comunidade Metanoia está sediada na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O Davi tem 25, estou caminhando para 25 anos de vida missionária. Há 10 fundamos, eu e Gil, a comunidade Missão Metanoia, né? Nesses 25 anos tive a graça de andar por todo este país, este Brasil todo, principalmente depois da fundação da comunidade, aonde o Senhor tem soprado esse carisma, que é avivar e reavivar no coração do homem o chamado de Deus. Através do amor à Santa Igreja, o amor à Santa Eucaristia e o amor à Santíssima Virgem Maria. Esse é a identidade do nosso carisma, né? É por aí que nós temos difundido o Santo Evangelho. Começamos há 10 anos atrás, um sopro de Deus nessa diocese de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, principalmente para os nossos jovens,
Com o passar do tempo, o carisma foi mudando, eu posso dizer que o carisma foi se expandindo, né? E hoje nós temos a graça de não mais só pregar para os nossos jovens, mas para as famílias, para os retiros de homens, de casais e tudo mais, né? A comunidade de Metanoia, nós hoje temos 36 membros, como eu disse, somos todos de aliança, nós não temos ninguém ainda de vida, temos a graça de termos 2 membros no seminário, e se Deus quiser serão grandes sacerdotes a serviço da Santa Igreja. Hoje eu falo isso com muito orgulho, assim, com muito amor, poder termos 2 membros da comunidade dentro do nosso seminário, né? E tenho uma grande alegria de ser irmão dessa comunidade em que o nome já diz tanto, né? Fidelidade da Cruz. Ficava aqui olhando para esse nome, né? @Fidelidade da Cruz. Como que só o nome dessa comunidade já nos ensina tanto. Eu me recordava, já emendando, né, com a apresentação que você me pediu, me recordava que quando nós estávamos fazendo uma transição de missão para os passos de comunidade, que é onde nós entendemos a necessidade de dar algo a mais para Deus, de um comprometimento maior, de uma fidelidade maior, né? E também internamente começarmos a organizarmos as coisas, as formações, enfim, essa grande diferença da missão do apostolado leigo ali, da missão para os primeiros passos de comunidade. E quando um sacerdote que nos acompanhava, ele viu esses passos que era eminente, assim, não tinha como, era um destino certo esses passos para uma nova comunidade, né? E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer na história da minha vida. Ele disse assim que caminhar para a comunidade era caminhar para a cruz consciente. Era para nós caminharmos era o caminho consciente para a cruz. E quando eu fiquei olhando para esse nome, Fidelidade da Cruz, é aqui que as nossas comunidades são provadas todos os dias, na fidelidade da cruz. Não dos holofortes, não atrás dos microfones, não nos aplausos, nos reconhecimentos, nos milhares de seguidores. Isso não prova a fidelidade de ninguém. Mas a verdadeira fidelidade tem sido provada na cruz. E estar aqui com vocês é uma honra. Espero poder, de alguma forma, enriquecer isso que já é tão rico, esse trabalho que vocês têm feito. Davi, só um comentário do que você estava falando. Esse encontrar com a cruz e ser fiel remeteu muito, né, Henrique, ao que a gente viveu esse final de semana, que nós tivemos um retiro, como a gente estava falando antes de você entrar, um retiro dos postulantes, né, da comunidade, e era que entender, né, que o meu sim, reavivar esse sim que eu disse desde o início da minha vocação. Falhou aí para vocês? Não, tá ok. Não? Tá, porque aqui ficou preto. Enfim, entender que eu tenho que transformar todos os meus sofrimentos em um verdadeiro sacrifício para Deus, né? Que a minha cruz seja esse sacrifício bem vivido, não triste, não acreditando que está pesado demais, apesar de muitas vezes estar mais olhando para Ele e entendendo que é o meu sacrifício, né, diário. E a cruz tem isso, né, de nos mostrar isso todos os dias, essa fidelidade que a gente busca como carisma e como cada católico tem que buscar também, né? É isso. A comunidade, eu gosto muito de uma coisa que nós aprendemos em nossas formações e aprendemos com a vida dentro da comunidade. A comunidade, ela é uma misericórdia de Deus para a minha vida de fundador. A comunidade é uma misericórdia de Deus para a vida de cada pertença dela, seja de aliança, seja de vida, porque a comunidade é o caminho que Deus escolheu para nos salvar, primeiramente. Nós não seríamos salvos em outro carisma. Nós vamos ser salvos neste carisma que Deus nos semeou e na qual nós temos que germinar e dar frutos, entende? Então, ser membro de uma nova comunidade, ver vocês aí,
com fidelidade, com perseverança, pagando o preço, caminhando consciente para a cruz de cada dia, é entender que é nesse lugar que eu vou ser salvo. É nesse lugar que eu vou buscar e aspirar ao céu todo dia. E podermos pregar e podermos levar o carisma por aí é graça de Deus, sabe? É o acréscimo de Deus. Porque se nós conseguirmos e entendermos que essa comunidade, olhar para aquelas 36 vidas, já fomos muito mais. Depois que Deus nos pediu um passo muito sério, a comunidade veio para metade, né? Foi algo muito radical que nós fizemos dentro da comunidade. Justamente por causa desse entendimento. Entender que ali é para a salvação daquelas almas, né? Então, poder pregar o evangelho por meio da comunidade, poder visitar os nossos irmãos em situação de rua, como a nossa comunidade faz, poder ir para dentro dos presídios, como a nossa comunidade faz, isso é graça de Deus, isso é misericórdia, é favor de Deus aos nossos corações, poder ver essas graças acontecendo. Mas a comunidade Metanoia, ela é o caminho seguro que vai me levar para o céu, e é por isso que eu preciso caminhar conscientemente, todos os dias com fidelidade, né? E assim também a vossa comunidade. Como tudo remete ao retiro, né, Camila? Tudo, acho que assim, Deus, ele fala e ele vem falando de novo. Fala, não entendeu? Peraí que vamos falar de novo, que é para você gravar isso no seu coração, para você não esquecer mais, né? E isso é confirmação mais ainda, né, de Deus para nossa vida. Né? E Davi, São João Bosco, né, ele era órfão, ele fundou uma obra com a missão de socorrer os meninos órfãos em situação de risco, né? E nesse processo de fundação e tudo mais, a experiência pessoal do fundador ela é essencial, né, na obra de Deus. Como é que foi esse processo de metanoia na sua vida até chegar na fundação da comunidade? Isso é uma grande... É um parâmetro muito bom, muito bonito esse, né, de comparar a vocação com a vida de São João Bosco. Porque quando a gente olha para o coração de todos os fundadores, nós vamos entender isso, né? Nós vamos entender exatamente isso. Dizer sim para Jesus, dizer sim para o Divino Espírito Santo, e mesmo sem entender, mesmo sem saber o que vai acontecer, é a forma que nós temos de devolver para ele tudo que ele fez na nossa vida. Eu digo eu como fundador. Um dia eu sofri uma grande metanoia na minha vida. Um dia eu tive não foi um encontro com Jesus, mas eu fui atropelado pelo Espírito Santo. A vida de drogadição, a vida mundana, a vida promíscua que eu vivia, foi um verdadeiro tratamento de choque do Espírito Santo sobre o meu coração, sabe? E quando ele me chama a essa radicalidade, mesmo se eu não entender, eu entendi que ali era um momento de devolver para ele aquilo que um dia ele fez na minha vida e pregar a radicalidade. E pregar a radicalidade do Santo Evangelho, pregar a radicalidade das Sagradas Escrituras, pregar a radicalidade do nosso, porque nós que somos radicais. Não tem ninguém mais radical do que o nosso Senhor Jesus Cristo no quesito decisão, no quesito mudar a mente, se converta, abandone os maus caminhos. De uma fonte não pode verter 2 tipos de água, você não pode estar com um pé em 2 barcos, você não pode adorar 2 senhores, entendeu? Ninguém é mais radical do que ele. E um dia eu entendi isso, eu entendo que tudo isso passou pelo amor de Deus, mas passou pela força do Espírito Santo no meu coração, a ponto de ser chacoalhado. E hoje nós pregamos com muita intrepidez, hoje nós pregamos com muita energia, com muita força, esse não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa maneira de pensar, para que possa discernir o que é bom, agradável e perfeito a Deus, que é a palavra que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, o que aconteceu com São João Bosco não é diferente do que acontece com cada um de nós fundadores. Não é diferente do que aconteceu comigo. O que aconteceu com o Gil, que vem de uma vida semelhante à minha. Então, poder pregar e poder semear este carisma
e ver uma multidão, e ver casais se convertendo, e ver casais abandonando vida velha, e ver pessoas com ardor, com amor, com desejo de santidade, pessoas que entenderam que não dá mais para entrar na forma desse mundo, mas é preciso sofrer uma metanoia, e essa mudar pensamento cabe a mim. Nós gostamos muito de dizer que Deus move céu e terra para fazer impossível, mas não move uma palha para fazer aquilo que somos capazes de fazer, né? Ele é o Deus que ressuscita mortos, mas rolar pedra é com a gente. Essa é a metanoia. Eu preciso querer, eu preciso mudar o meu pensamento, e a graça vai me fortalecer a cada dia. A força de Deus sobre a minha vida vai me fortalecer. Então, essa comparação da fundação de São João Bosco com a vida dele, ela é muito verdadeira na nossa vida também. Bom, Amém? vamos aqui para... Amém. Amém. Amém, que ficou paradinho. Tá tudo aqui. certo aí, o áudio? Tudo certo? Tranquilo. Tá sim. Deu um lagzinho, mas voltou. Tá bom, então. Davi, a gente pensando no que a gente está vivendo e nas almas que a gente atende na comunidade, né? Seja num grupo de oração, num atendimento de oração, enfim. Nós sabemos que um carisma, ele vai sempre se manifestar de acordo com uma necessidade da época em que ele surgiu, né? E como você vê o homem atual e como as comunidades vêm ajudando o homem atual? Falando assim um pouquinho aqui da fidelidade da cruz, né? Nós sabemos que hoje as pessoas negam o sofrimento, querem uma vida tranquila, confortável, fogem a todo tempo da cruz, né? E nosso carisma, ele ensina a ser fiel a essa cruz do nosso Senhor. Digo por mim mesmo, né? Quando comecei a ir para a comunidade, a ir nos atendimentos de oração, uma coisa que eu percebia muito é que o quanto que eu fugia dessa cruz, eu fugia desse sofrimento, desse sacrifício. A vida, quanto mais confortável para mim, era melhor, né? E entender que eu não teria essa vida aqui, entender que realmente a nossa vida é para ser vivida num vale de lágrimas, né? Como diz a Salve Rainha, como foi muito exposto no nosso retiro esse final de semana, que eu aprender a sofrer com o nosso Senhor Jesus Cristo e a entender os meus sacrifícios, né? Eu acho que isso é muito da nossa comunidade, da fidelidade da cruz. E a gente queria ouvir um pouquinho da metanoia, né? Como ela vem ajudando o homem atual a entender esses desafios que acontecem. Sim. Sabe, minha irmã, é bonito você citar isso, né? Porque isso nos ajuda muito a refletir. É bonito quando nós lembramos o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos pede e nos ensina através do Santo Evangelho. Ele não pede para que nós devemos ser fiéis à cruz de Cristo. Nós devemos a fidelidade à cruz de Cristo. Pela sua paixão, pelo que a cruz significa para nós, pelo sofrimento por cada um de nós, pela paixão de uma forma geral por cada um de nós. Não podemos desprezar, e quando nós optamos pelo pecado, quando nós decidimos, escolhemos pelo pecado, negociamos com o pecado, nós somos aquele que enfiamos mais um espinho naquela coroa, né, na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser fiel à cruz de Cristo é olhar para a nossa vida e olhar para as nossas ações e atitude, e mais do que ser fiel é honrarmos a cruz de Cristo, né? Mas é bonito quando a gente lembra as palavras dele. Ele não disse para mim, para você, filha, que pertence a esse carisma, ou você que está nos ouvindo, que pertence a uma nova comunidade, e vocês que estão aqui da comunidade Metanoia, Jesus não disse, tome a minha cruz e me siga. O Senhor disse para que eu e você tomássemos a nossa cruz e o seguisse. E muitas vezes nós não somos fiéis com a nossa cruz. Muitas vezes nós não somos fiéis com o nosso sofrimento. Muitas vezes nós indagamos o porquê que nós estamos passando por isso. Nós indagamos Deus, nós não aceitamos, ou quando não, mesmo que sobre um véu, nós invejamos as situações boas dos outros irmãos. E aí nós não somos fiéis à nossa cruz. Nós deixamos, e eu vejo que uma comunidade nos ensina isso. Nos ensina a sermos esse corpo místico que de fato nós somos.
Nos ensina a caminharmos juntos e carregando a cruz de cada dia com olhos fixos em Jesus. Porque ele sim, é como se a visualização que Deus me dá é vendo Jesus carregando a sua cruz, o rastro que a cruz de Cristo deixa pelo caminho, nos norteia a carregar a nossa cruz, a amarmos a nossa cruz, a sermos fiéis à nossa cruz, ao nosso sofrimento, ao nosso enfrentamento, aos espinhos da nossa carne. Os rastros que a cruz de Cristo nos deixa, ela é um norte para que nós, com olhos fixos nele, caminhemos. Eu vejo que as novas comunidades, a sua comunidade te ensina isso. E quando os irmãos acham que é muito penoso estar na comunidade, por causa disso, por causa daquilo, e viram as costas e saem da comunidade, é muito difícil caminhar sozinho, porque uma nova comunidade, a didática, o carisma, sair debaixo da proteção do carisma, eu vejo muita gente abandonando a cruz. Eu vejo muita gente deixando a sua cruz por aí e se rendendo às coisas boas. Ou melhor, eu vou fazer melhor uso da palavra, não são boas, mas fazendo uso das coisas saborosas que o mundo tem para ofertar. Eu vejo muitas pessoas se desligando das comunidades, minha irmã, ficando pelo caminho, abandonando a sua cruz de cada dia, tirando os olhos que estavam fixos dentro da comunidade, debaixo da proteção desse carisma, e se rendendo o que esse mundo tem para oferecer. A grandiosidade. Eu continuo dentro do primeiro pensamento que nós partilhamos aqui. É nesse lugar que eu vou conquistar o céu. É por esses pequenos ensinamentos. É que eu entendo que a minha comunidade é o lugar que eu vou galgar o céu. Davi, você falando, e eu remeti muito ao que Tainã fala para nós, né? Que a nossa vocação não tem que ser amparada pelo sentimento. Porque nem todos os dias eu estou bem, né? Entender isso nos faz entender também que é esse carisma que vai me salvar, é esse carisma que vai me fazer ser santa, né? E Sim. entender que não é no dia que eu estou bem, ou no dia que eu estou tranquila com meu irmão, ou é no dia que o grupo de oração está cheio, ou no dia que muitas pessoas estão vindo na comunidade, né? E isso está amparado em sentimentos, que é o que a gente não pode fazer, porque senão a vocação se torna insustentável mesmo, né? E nós estamos aí acostumados a estar amparados por sentimentos. É quando eu estou bem, é fazer o que me deixa feliz. E quando a comunidade, tanto a metanoia quanto a fidelidade, ou quantas inúmeras que passaram por aqui, fala que não é assim, o homem que vem aí do mundão e entra fala, não, peraí, como é isso? Mas também quando ele experimenta esse rastro da cruz nortear a minha cruz também, ele entende que vale a pena, que verdade, é esse Camila. O caminho, que não existe outro para ser feliz, né? Sabe, Camila, tem uma coisa que nós falamos muito, um entendimento da vida da nossa baluarte, uma das nossas baluartes é Santa Teresa de Calcutá. E quando nós olhamos para a vida de Santa Teresa de Calcutá, nós entendemos que fé é decisão, fé não é sentimento. É o que você acabou de dizer, é os ensinamentos do Tainã para vocês, né? Quando eu olho para a vida de Santa Teresa de Calcutá, ela vai nos ensinar isso. Ela vai nos ensinar que quando ela passa por aquelas dezenas de anos numa secura espiritual, ela passou 28 anos, ou até mais, dizem outros relatos, numa aridez espiritual muito grande. Ela não sentia Deus, e pior do que isso, ela não sentia as consolações de Deus. A ponto que quando você lê as cartas de Santa Teresa de Calcutá para o confessor dela, ela diz assim, pai, como posso eu ensinar as minhas a amar, sendo que eu não sinto mais? Ela chega a um ponto de dizer que o que diferenciava ela de um ateu era a decisão dela. Porque bastava ela lembrar a única vez daquele chamado nos ouvidos, e foi aquele chamado que permeou, que sacramentou, que ecoou nos ouvidos dela por toda uma vida.
Então ela nos mostra que ela não caminhava pelo sentimento, mas ela caminhava por uma decisão. E conta ela que quando ela sentia muita saudade de Jesus, ela saía para encontrar ele nos pobres mais pobres. Quando ela sentia muita saudade de Jesus, ela saía para encontrar naqueles que eram jogados nos lixos para morrer, nos leprosos, nos que estavam apodrecendo. Pois bem, muitos de nós caminhamos por um sentimento, como você acabou de dizer. Quando está gostoso, eu vou. Quando está rompendo em fé, eu vou. Mas quando em algum momento deixa de sentir, começa a abandonar sua cruz. E a comunidade nos ensina isso. A didática de uma comunidade, o que nós aprendemos dentro de uma comunidade, as formações dentro de uma comunidade, vem nos ensinar que é na dor eu vou caminhar, no louvor eu vou caminhar, quando tudo está dando certo eu vou caminhar, mas quando tudo está de perna pro ar eu vou caminhar, porque não é sentimento, mas é decisão. Tudo o contrário do que o mundo nos ensina, né? Eu encerro esse pensamento para não tomar muito tempo. Eu lembro de um ensinamento de um frei, de um monge, né, de um frei, que conta que foi resgatado o irmão do mundo, uma conversão muito bonita, de uma vida de drogadição, de uma vida mundana, e estava dentro daquela comunidade. E certo dia ele chega junto àquele pai fundador e diz para aquele pai fundador: por que quando ele estava no mundo, ele não sentia as dores que ele sente ali dentro? As perseguições, os enfrentamentos, realmente as dores, porque ele sentia dores ali dentro, a ponto de querer desistir, a ponto de querer jogar tudo por alto. Por que quando estava no mundo, quando estava naquela vida, ele não tinha esses sentimentos, não tinha essas dores? E aquele fundador, com muito amor e sabedoria e iluminação do Espírito Santo, responde para ele: porque quando você estava no mundo, você estava morto, e morto não sente dor. Quando está numa comunidade, quando caminhamos perto do Cristo, quando nós caminhamos esse rastro que nós vamos aprendendo, nós vamos tendo essas doses de vida diária. E quanto mais vocês mergulham no coração do vosso fundador, quanto mais vocês mergulham no coração que emana, jorra a fonte desse carisma, mais doses de vidas vocês vão recebendo. E talvez vocês estão propensos a sentir mais dor, porque só quem é vivo sofre, né? Quanto mais vida, quanto mais vivo, mais dor. E é por isso que eu entendo que eu não posso caminhar pelo sentimento, porque tanto tem coisas boas, quanto tem coisas ruins que eu vou sentir. E isso pode me desanimar. É uma realidade que a gente vê muito hoje, né? Essa questão do sentimentalismo atrelado à fé, né? As pessoas vão muito no eu tenho que sentir, eu tenho que chorar, eu tenho que isso, mas se eu não chorar, a pregação não foi boa, aquele fulano de tal não me fez isso, não fez aquilo, porque fulano grita, porque fulano chora, porque fulano faz tal coisa, e as pessoas ficam ali presas naquele sentimentalismo e deixam, por vezes, a graça passar, né? Ou então ficam fixas que as coisas só acontecem se tiver aquele roteirinho ali que vai me tocar, e vai aquela musiquinha de fundo que vai fazer eu sentir aquilo ali, né? Meio que a gente já se coloca preparado para aquilo, né? Mas, Davi, eu concordo. Pois é. E, assim, você teve uma experiência, um milagre, né? Ano passado. Recentemente você também passou por uma situação, né? Pois é. Que de novo, né, veio a mexer com a sua saúde. Eu tô dizendo por esses dias que a bola só tá que bate na trave, uma hora ela entra, irmão. Quantas coisas, hein, Davi? Pois eu quero céu, irmão, eu quero céu, não tem problema. Tô pronto, é interessante que a gente você fala isso agora, na época do episódio lá, no episódio 11, ano passado, a gente estava na sequência das reflexões da morte, né, na comunidade. A gente estava passando fez um evento, né, dessas reflexões da morte, teve o retiro da Boa Morte também, então estava vivendo essas reflexões, e aí você até falava, cara... É um ótimo livro esse, por sinal, né? É maravilhoso. E assim,
você falava, né? Preparado, a gente nunca vai estar, mas a gente tem que viver, né, de modo que chegou a hora, ok, eu cumpri o bom combate, guardei a fé, pode ir sim, o céu agora, né, igual o Paulo falava, né? A morte é. Ai, me fugiu agora, né? Morrer para mim é ganho, né? É isso mesmo. Viver é Cristo, né? Viver é Cristo e morrer. Viver eu vou viver para Ele. Viver eu vou viver por Ele, para Ele, mas morrer eu vou para Ele. Por isso que ele diz isso, né? Viver para mim é Cristo, morrer é ganho. E aí nós que temos, né? O mundo sofre, né? Todo mundo Ô sofre. Henrique, mas sabe por que, cara, a gente vive esse conflito e muitas vezes a gente fala isso? Ah, preparado nós nunca estamos. Mas isso é uma coisa que nós temos que começar a combater, cara. Por quê? Eu conheço muitos homens, eu conheço, cara. Eu conheço mulheres que falam de boca cheia. Eu estou preparado se Deus me recolher hoje. Sabe por quê, meu irmão? Qual é a diferença? O que eles estão tocando que nós ainda não estamos? Nós que falamos isso, nós não estamos. É porque existe, quando você está sozinho no silêncio do teu quarto, você que está nos ouvindo aqui, quando você está sozinho nos teus pensamentos e começa a pensar na morte, começa a pensar no que você vai deixar, no que você construiu, nessa luta e tudo mais, e parece que começa a perder o sentido. E sabe o que é isso? É nada mais, nada menos do conflito da carne com a sua alma, da carne com o seu espírito. Esse inconformismo, isso que nos leva a entender que pronto, nós nunca vamos estar, é o conflito da carne com o espírito, porque a carne não quer morrer. Porque a carne, ela quer viver, porque o fim dela é aqui. Você entende? O fim dela é isso aqui. Então, é a tua razão, é o teu psíquico, é a tua carne lutando contra o que não é daqui. Porque o que não é daqui almeja aquilo de onde nós somos. E quando eu olho para homens e mulheres verdadeiramente espirituais, é porque a cada dia eles tentam, eles se esforçam a se lembrarem que eles estão carne, mas não são carne. E quando eu, dentro de uma comunidade, vocês dentro de uma nova comunidade, nós começamos a refletir isso, que eu estou carne, mas eu não sou carne. Eu começo a me desprender com muito mais facilidade das coisas que é próprio da carne, das conquistas que a carne tem para me oferecer. E começo a almejar mais aquilo que Padre Léo tanto escreveu e pregou, e grandes homens da nossa igreja, aspirar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, que é de onde de fato nós somos. Então, existe esse confronto todo dia da carne com o espírito. Mas eu preciso lembrar todo dia que eu estou carne, mas eu não sou carne. Isso aqui, de fato, está acabando. Não sei se era no Covid, eu não sei se foi numa crise de pancreatite, como o Davi passou e tive que passar uma cirurgia lá nos Estados Unidos às pressas. E isso aqui vai acabar. Eu estou carne, mas eu não sou carne. E estes homens conseguiram a cada dia, estas mulheres conseguiram a cada dia, a entender ou buscar o entendimento. E uma nova comunidade nos dá essa formação. Uma nova comunidade nos junta em comum união e nos forma acerca disso. Quando sozinho no mundo, você não vai ter esse tipo de formação, esse tipo de preparação. Entende? Eu li um depoimento do Gustavo, da comunidade Shalom. Eles perderam recentemente um membro da comunidade, muito querido por todos. E ele disse uma coisa que eu vou gravei e vou levar para sempre. E gostaria de um dia poder escrever isso sobre a minha comunidade. E que Tainá eu possa escrever isso sobre a comunidade Fidelidade da Cruz. E Gustavo, da comunidade Shalom, dizia assim, que este irmão foi morar em uma das moradas que a Shalom construiu no céu. Este irmão foi morar em uma das moradas que a Shalom construiu no céu. Ah, meu irmão, depois disso eu fiquei pensando, meu Deus, me dê a oportunidade de construir moradas no céu para que meu povo vá para aí, sabe?
Da mesma forma que a gente manda missionários talvez para lá e para cá, em missão para lá e para cá, você poder chegar ali e despedir de um irmão e falar assim, vá para a morada que a Shalom preparou, sabe? Junto a Deus, é lógico, sabemos que quem prepara é Deus. Eu quero dizer o carisma, eu quero dizer o caminho no coração daquele irmão. Então é isso. Porque se não for assim, né, Davi, tudo que a gente pregou e formou aqui, de que valeu? É Nada. pensar que não valeu de nada, Justamente. né? É verdade. É isso. É verdade. E o bom é que quando a gente fez memória a isso, você já respondeu automaticamente, mesmo sem eu perguntar, a pergunta que viria, né? Que era para falar mesmo dessa importância da comunhão, da vida em fraternidade com os irmãos, né, de comunidade, como que essa vivência em comunidade transforma a sua vida para que você busque cada vez mais a Deus, né? E que coloque no coração de cada um deles esse desejo cada vez maior, né? Porque, igual o nosso fundador sempre nos ensina, a vida fraterna nos tira do egoísmo. Não é mais eu, meu mundo, o meu jeito, as minhas coisas, eu quero isso, eu quero daquilo, porque às vezes a gente chega birrento, a gente chega cabeça dura mesmo, e a comunidade, o carisma, ele vai te moldando, né? Igual o vaso nas mãos do oleiro mesmo, ele vai passando ali e vai te modelando, e vai doendo, e vai tirando sangue, e aí quando você quer resistir ao carisma, teve uma vez que eu rezava, e eu até mandei pro Tai na época, eu falei, Tai, o carisma que cura é o carisma que fere. Aí eu não entendi, me ajuda. E aí ele falou, o carisma, ele vem para te impulsionar, ele te cura, ele te modela, ele vai te tornando alguém melhor. A partir do momento que você quer ir contra o que o carisma te pede, o próprio carisma começa a te ferir para que você entenda que você precisa deixar de ser moldado. E a vida fraterna te traz muito isso, né? E aí você acabou já respondendo justamente, né, com a importância de se abrir, né? De se doar, que é a eterna doação, né? Oi, Henrique, existem alguns procedimentos na ortopedia muito interessantes que quando você chega lá com algumas deformidades, principalmente de nascença, a ortopedia necessita que quebre aquele osso para poder consertar. Tem gente na comunidade que é assim, chega torta, chega torto, e é preciso fraturar. E muitas vezes são fraturas expostas, meu irmão. E eu digo exposta em todos os sentidos. Só quem vive numa vida fraterna sabe quantas roupas sujas nós temos que lavar, quantas coisas nós temos que levar ao conselho, ao conhecimento dos irmãos e tudo mais. Mas é necessário que doa, é necessário aquela manobra para que possa depois ser endireitado e crescer reto e continuar da forma que não provoque mais dores. Porque tem gente que chega assim, né, como essas deformidades nos ossos. Tem gente que chega carregando muita dor e causa dor dentro da comunidade. Mas a comunidade tem essa graça movida pelo Espírito Santo, como eu estou citando, de fraturar aquilo para que possa ser endireitado, sabe? Para que seja colocado no lugar. E por mais que doa, por mais que seja uma fratura exposta, o bonito é que depois que cicatriza, já não tem mais dor. Aquilo que antes doía, por causa do carisma, por causa do que aconteceu, aquilo é curado. Essa é a graça do Espírito Santo sobre as comunidades. Essa é a graça do Espírito Santo sobre uma comunidade. Só que muitas vezes as pessoas não entendem. E ao tempo dela, elas viram as costas e se vão. E a nós, por muito que doa, cabe aceitar. Porque todos são livres, né? Não esperou o tempo. Não esperou o processo de maturação daquelas feridas. E vão ficando pelo caminho.
Davi, você falando, a gente falando sobre vida fraterna e tudo, e eu lembro muito, acho que foi bem marcante para mim, te conheci que não tem muito tempo, né? Foi realmente nesse teu testemunho da Covid que eu te conheci e Certo. mais perto, né? Eu só, assim, sabia quem era você e tudo, mas acho que ficou bem marcante. Compartilhando uma situação, foi bem no meu puerpério ali, então eu estava com um bebê bem novinho e passando por todas aquelas dificuldades de mãe recém-parida, vamos dizer assim, né? Assim, e uma mãe que está ali com os hormônios à flor da pele, ela vai alimentando sentimentos mesmo de impotência, de que não vai dar certo, de que será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? E eu lembro que vi que foi bem quando você pregou no primeiro grupo depois que saiu, né, do hospital. E ver Sim. você falando, eu assisti naquele dia sua pregação e foi Que muito bom bacana. para mim. Ele me atingiu de uma forma a me mostrar que eu precisava ser melhor, que eu precisava me doar mais, que é isso mesmo a vida, é igual você falou. É a gente pegar a cruz que Deus nos deu e falar, Senhor, eis-me aqui. E eis-me aqui na minha maternidade, no meu matrimônio. E isso você me mostrou com a sua pregação, e de que as coisas não eram impossíveis, né? Se Uhum. a gente contar realmente o que você viveu para algumas pessoas aí que não tiveram perto, né? Vai falar, nossa, que milagre foi esse, né? Esse homem verdadeiramente é um milagre. Deus colocou a mão mesmo. E foi outro testemunho dessa mesma época, foi realmente a oração da sua comunidade por você, né? Pela sua vida. Sim, O amor sim, dos irmãos, né? E entender que a comunidade é minha família, é meu lugar, que ao mesmo tempo ali é de formação, de comunhão, mas assim, de entender que ali estão meus amigos também. Que quando eu sim. precisar e quando eu não estiver ali para pregar, pensando no que você faz, né? Que é pregar, dirigir. Quando eu estiver ali dentro de um hospital, eu tenho quem interceda por mim, né? Acho que a fraternidade e comunhão vai muito além. E eu acho que você vivenciou isso na pele, com a sua vida mesmo ali, né? Os seus irmãos estavam a Exato. todo tempo intercedendo. É verdade, Camila. Isso foi um tempo muito proveitoso, muito edificante dentro da nossa comunidade. Esses 33 dias que eu fiquei de COVID, internado, né? Aos irmãos que estão nos acompanhando agora, o ano passado eu fiquei 33 dias internado, na qual 25 eu fiquei em coma e 12 entubado. No dia que eu fui internado, aliás, que eu subi para a UTI, nós subimos em 9, eu e mais 8. Dos 9, 8 morreram. Só eu saí de lá. E a comunidade, o Gil à frente da comunidade, foi feito um plano de ação espiritual muito bonito, né? Eles orando, terços aqui pelas redes sociais, juntando gente de vários lugares do país e até fora do país, as pessoas orando todo dia, rezando o Santo Terço pela minha recuperação, eles indo para frente dos hospitais, para frente do hospital, e a ponto de chegar a juntar uma multidão em frente, mais de 300 pessoas orando pela minha vida e tudo mais. Mas o que é bonito? O bonito é que nós entendemos claramente, até mesmo pela formação de um grande irmão dias depois, a oração de hoje é capaz de mudar o noticiário de amanhã. A minha comunidade, depois que passou por isso, nós entendemos, não que nós nunca aprendemos isso, mas talvez nós nunca sentimos na pele a grandeza e o poder da oração em comum, sabe? E hoje, toda e qualquer situação que nós enfrentamos, nós já nos juntamos para interceder poderosamente, entende? E agora, para os irmãos que estão aqui nos acompanhando, eu cheguei, amanhã vai fazer, hoje é de segunda, né? Se eu não me engano, amanhã faz 2 semanas que eu cheguei dos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, nós temos a graça de fazermos missão nos Estados Unidos algumas vezes por ano, nos últimos 4 anos, nós temos ido muito para lá. Teve ano de nós irmos 3 vezes, né, no mesmo ano para lá, eu para um lado, o Gil para o outro e tudo mais. Esse ano eu já tinha ido em junho e voltei final de agosto e retornaria para o Brasil no início de setembro. E lá eu fui acometido por uma pancreatite devido a pedras na vesícula.
Então eu tive que ser internado, tratado da pancreatite e passei por uma cirurgia de retirada da vesícula. E o que aconteceu com a comunidade? Imediatamente eles já estavam em oração, num cerco de oração, numa escala de oração pela minha vida, pela missão nos Estados Unidos, porque quando a gente parte do Brasil, eles já fazem a escala, mas quando aconteceu essa enfermidade foi bonito demais a mobilização dentro da comunidade. E eles ficaram 40 dias orando até o meu regresso, sabe? E eu não tenho dúvidas que, mais uma vez, a mão de Deus se moveu na minha vida pelo poder da oração do meu povo e de tantos outros que não só da minha comunidade que oraram por mim, até pela recuperação fantástica, as formas que aconteceram, a graça na cirurgia, coisas extraordinárias aconteceram lá, né? Então, o Covid e essas situações nos trouxe grandes ensinamentos e uma verdadeira solidez no nosso ministério de intercessão. Verdadeiramente nós recorremos sem medo e com todo o amor. Nós nos lançamos. Hoje mesmo aconteceu uma coisa no decorrer do dia, que o filho de uma pregadora nossa, o filho de uma irmã nossa, né, membro da nossa comunidade, sofreu um acidente de trabalho. E a gente não sabia a situação dele. E logo ela já coloca no nosso grupo e todo mundo ali começa a rezar de onde estava, seja no trabalho, seja onde for. E ela foi em direção a ele, chegou lá para a graça de Deus, um grande livramento aconteceu, né? Ele teve apenas uma luxação diante de uma explosão de um barril na cara dele. Ele soldando um barril, o barril explodiu na cara dele e ele teve uma pequena luxação no pé. A grandeza do poder da oração, eu tenho certeza disso. Enfim, então foi isso que aconteceu na minha comunidade, na minha vida, para nos fortalecer, nos dar essa certeza de combater o bom combate por meio da oração. De fato, a oração move a mão de Deus. A oração de hoje é capaz de mudar o noticiário de amanhã. Eu nunca esquecerei disso. Eu lembro a sua história. Falamos juntos. Pode falar, Camila. Foi? Tá. Foi. Então, só para mais um ganchinho do seu testemunho, eu lembro que não foi só testemunho para a sua comunidade, foi para a nossa também. Lembro que a gente partilhava ali no nosso grupo mesmo dos fiéis, né? Sobre você, nós rezávamos por você. A Camila, Amém. Que tem mais conhecidos, né? Sim. Aí a Camila Kelly, ela sempre estava partilhando. Demais. E assim, era surreal ver como de um dia para o outro eram notícias assim incríveis, né? Que nem parecia mais a mesma pessoa. Era um milagre mesmo de Deus. E nos ensinou muito sobre a oração também. Eu lembro que ela deu a ideia para o nosso fundador de estarmos ali rezando, porque era um momento de pandemia, né? Onde todos estavam ali sem muito grupo de oração, sem muita pregação, para a gente rezar Sim. mesmo em comunidade. E eu lembro que a gente ficou até toda segunda-feira também a gente ter o nosso momento de oração. Então, a sua vida e a sua comunidade também atingiu a nossa, pela misericórdia Amém. de Deus e pela graça dele. Amém. Muito obrigado por essas orações que foram Pode elas falar, que me resgataram, viu? Pois é, e o sim à vida consagrada, o sim ao chamado de Deus, ele tem que custar, né? Tem que custar a vida, né? Sim. Mas, por vezes, tem os dias, né, de altos e baixos e tudo mais, e é igual a gente falou, né? É a razão que move, não é a emoção, porque senão você fica pelo meio do caminho. E por mais que pareça uma pergunta clichê, mas a gente não sabe quem vai nos assistir depois disso aí. Então, para essas pessoas que talvez não tenham uma vida, não tenham um acompanhamento igual nós temos a graça de ter no momento, né, Davi? O que mantém em você o desejo ardente de se doar até o fim? Eu sou apaixonado pela Santíssima Virgem Maria. Eu sou apaixonado. E quando eu tenho a graça de pregar muito sobre ela, eu tenho a graça de ter muitos chamados para pregações marianas.
pelo Brasil todo. E quando eu olho para a Santíssima Virgem Maria e vejo ela de pé, as Sagradas Escrituras faz questão de dizer que ela estava de pé aos pés da cruz. As outras pessoas nós não sabemos como estavam. Era irrelevante ser noticiado como as outras pessoas estavam. Caídas, prostrados, chorando, era irrelevante. Mas a Santíssima Virgem Maria estava de pé aos pés da cruz. E um dia, rezando com essa passagem, meu coração se abrasava, podendo ver a Santíssima Virgem Maria de pé, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu ficava pensando o que fazia ela estar de pé no momento em que aquela profecia de Simeão se cumpria. No momento do ápice da dor, que aquela espada de dor transpassava o coração dela. O que fazia essa mulher estar de pé? O que fazia ela estar de pé no ápice do sofrimento era a gratidão. Era a gratidão de poder ter sido mãe do Filho de Deus. A gratidão de poder ter visto as maravilhas de Deus. A gratidão de poder ter tido o céu nos seus braços. A gratidão de poder ter amamentado o seu Criador. A gratidão de poder ter sido escolhida pelo próprio Deus para ser sua mãe. Por esse meu amor pela Santíssima Virgem Maria, o que me move decididamente é a gratidão. Quando eu olho tudo que eu pude tocar, mesmo sem ter condição financeira e material nenhuma, aonde o Senhor me soprou, as pessoas que Deus me fez conhecer, poder estar aqui nessa live, a providência de Deus, poder ser amigo de vocês, poder ser amigo de tanta gente, poder ter a oração de vocês, o que me faz caminhar pelo resto da minha vida, mesmo se Deus tirar os meus microfones, mesmo se Deus tirar o microfone, mesmo se Deus disser que eu nunca mais vou pregar em lugar nenhum, e mesmo se Deus não fizer nunca mais nada por mim, o que vai me fazer caminhar pelo resto da minha vida é a gratidão aos moldes da Santíssima Virgem Maria, de pé aos pés da cruz. Tá sendo uma formação para a gente, viu, Dai? É algo, tá nos ensinando aqui a ser um verdadeiro fiel da cruz. Suas falas, Amém. seu Que isso? Quando ele testemunho. fala de ficar de pé aos pés da cruz, né, também vem muito uma frase, né, da nossa comunidade, que é: ser fiel é permanecer com as verdades que tenho dentro de mim quando tudo ao redor diz o contrário. Né? Então, quando tudo diz que não, Deus diz que sim. E a gente vai nessa certeza de que é Ele que nos move, né? É Ele que está sempre ali nos impulsionando. A última palavra é o que nós aprendemos na minha enfermidade, né? Na enfermidade que eu passei, a última palavra vem de Deus. A última palavra tem um grande músico da Igreja Católica, chama Ilmar Quintanilha, lá da comunidade Servir do Rio de Janeiro. Para mim, um dos melhores músicos que nós temos hoje. Assim, quando eu digo melhor, é no sentido do conjunto da obra, da humildade, do grande homem que ele é, né? Não é só do seu talento, não. Uhum. E o Ilmar esteve conosco em muitas situações, e nós nos encontramos muito pelo Brasil afora, e Deus infundiu um amor muito grande no meu coração por ele, e ele escreveu uma canção na qual ele dizia isso, né? Escreveu uma canção para este momento que eu estava vivendo, e na canção ele cantava isso, que a última palavra vem do céu, a última palavra vem de Deus. Então é exatamente isso, Henrique, que você acabou de dizer, né? A última palavra vem de Deus, a última palavra vem do céu. Eu acho que para quem está hospitalizado ou então vivendo um momento difícil, acho que a gente ouve muito isso, né? Ali nos hospitais, que a última palavra é de Deus, mas vivenciar isso de fato, talvez poucos vivenciam, né? Como você vivenciou e como você está falando para a gente. A última palavra sempre vai ser dele. Amém. A nossa última pergunta, Davi,
que é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados, né? Mas que a gente gostaria de ouvir a sua hoje, no dia de hoje, com a sua vocação, com a sua vida. Qual a gota de fidelidade que o Davi quer dar para o nosso Senhor com a vida dele? Gratidão. Poder chegar um dia diante dele com todas as minhas misérias e só pela misericórdia dele. Mas entender que se eu conseguir chegar lá, não foi pelas obras, mas foi pelo quanto eu amei ele, pela gratidão. Nós aprendemos isso. Meu irmão, se nós não formos gratos por tudo que temos e somos, se nós não entendermos que tudo que nós temos é providência dele, e ao contrário, a falta da gratidão é também o que pode não nos levar para o céu. Porque você pode estar num momento do seu pecado, do seu pior pecado. Deus está te amando da mesma forma de quando você está adorando ele diante do Santíssimo Sacramento. Meu irmão, você pode estar cometendo algo terrível na sua carne. Deus está te amando da mesma forma que ele te ama quando você está prostrado com o rosto no chão diante do sacramento. É por isso, por ele nos amar da mesma forma, sem reservas, é que nós merecemos o inferno. Porque quando nós estávamos no ápice do pecado, ele nos amava. E aí o que acontece? Nós temos a graça, todos os dias, de pedirmos o seu perdão e recomeçarmos, e por gratidão mudarmos a vida. Por gratidão, por reconhecimento de que tudo que eu tenho, a oportunidade de um novo dia, a oportunidade de um trabalho, a oportunidade de estar numa comunidade, a oportunidade de estar ouvindo essas palavras, tudo é providência de Deus. Não tem uma pessoa que esteja aqui agora nos assistindo que não foi pelo querer de Deus, sem contar as demais que irão ouvir essas palavras. Então, a gratidão é a gratidão que há de nos levar para o céu, e a falta dela é que podemos perder o mesmo. Então, se tem as gotas de fidelidade que eu posso expressar, é a gratidão. Eu sou um homem muito grato pelos filhos espirituais que eu tenho, pelas amizades que eu tenho, pelos irmãos que eu tenho e por tudo que eu toco hoje, pela graça e misericórdia dele. Que bom. Amém. Que vocês possam, né, vocês que estão nos assistindo, que ficaram conosco até esse momento, né, não sai ainda, não acabou ainda, né, mas rezem, gente, rezem, porque olha a responsabilidade de um fundador, do Davi, do Gil, do Tainan, de tantos outros fundadores pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né, que dão sim ao chamado de Deus e salvam tantas almas. A gente fala por nós, né, Camila? Assim, de onde Deus nos tirou, onde nós estamos agora. A gente partilhava esse final de semana que a gente entrou, né? Eu e a Camila, a gente tem a mesma idade e a gente entrou, acho que estava namorando também, não foi, Camila? Tava. Ela entrou namorando, também entrei namorando. A gente passou pelo processo de noivado na comunidade, a gente passou pelo processo de casamento. Hoje a gente é pai, a gente sentou domingo no intervalo do retiro e partilhando sobre o que a gente espera para o futuro, o que a gente quer para os nossos filhos, como é diferente a vivência que a gente teve da nossa infância, a vivência que os nossos filhos têm hoje, de estar no meio de uma comunidade, de aspirar à santidade, de não é só tipo, seja bem-sucedido, estude para isso. Não, seja santo, meu filho. E ter ali uma comunidade que pode sustentar essa vocação. E uma vocação, ela não é sustentada, né, como o nosso retiro falou tanto, como você também bateu tanto nessa tecla, que não é sustentada numa emoção, né? É uma decisão, a gente se decide. Exatamente. E vai, e Deus que dá o sustento. Então, gente, reze para que essas vocações frutifiquem ainda mais, que mais pessoas possam ser alcançadas por estes carismas, porque independente do carisma, o foco é a santidade, é Cristo. Só são braços diferentes, só são modos diferentes de se chegar, mas o caminho, o destino fim é a santidade, é o céu. Então, reze
pelas nossas missões, né? Reze pelos nossos fundadores, reze pelo nosso clero, pela nossa igreja, porque é a oração que sustenta tudo, né? E falando em oração, você quer complementar alguma coisa, Camila? Não, só porque o Davi finalizou aí com a palavra gratidão e que possamos ser gratos pela vida dele, né, também por esse podcast, por tudo que ele foi dito por ele aqui, né, por tudo que foi partilhado. Muito obrigado, viu, Davi? Nós também somos muito gratos à sua vida, seu testemunho, à sua história, à sua comunidade. Possamos estar sempre em oração, né, pela comunidade Metanoia. Peço também oração pela comunidade Fidelidade da Cruz, viu? Sempre nos coloque em oração. E é isso. Amém. E aí, nos bastidores, a gente já vai assinar um contrato contigo, viu? Uma vez por mês. Quem me dera, quem sou eu, meu Deus do céu. Muito obrigado pela oportunidade, Tainá. Mais uma vez, Tainá, muito obrigado. A sua bênção, rezem por nós. Obrigado pela oportunidade de poder aqui pôr um pouquinho do nosso coração na mão de vocês. É uma alegria mesmo. Espero podermos estarmos juntos. Não me chame para pregar, não me chame para fazer missão aí, não. Me chame para comer junto. Ótimo. Para rezar junto. É isso Amém. mesmo. Esse povo sabe, viu? Comer, partilhar. Amém. Espero podermos estarmos juntos em breve. Eu acho que dezembrão eu vou estar por aí, né? Eu vou estar aí no Brasília, eu vou estar por aí. Se for da vontade de Deus, a gente se encontra. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado mesmo. E aí vamos agora fazer a nossa oração da Escola de Fidelidade, né? Amém. Vai subir na tela aí. Aí, Davi, se estiver conseguindo ver certinho, você pode fazer essa primeira parte, a Camila faz a segunda e eu faço o restante. Amém. Vamos lá. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar a vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ao Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortalece-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. É isso, gente. Por hoje é só. Chegamos ao final de mais um Gotas de Fidelidade podcast. Na quarta-feira, se não me engano, já está disponível em todas as plataformas de streaming. Você pode nos acompanhar. Está aí disponível no YouTube, né, para poder você rever quantas vezes quiser. Acessa lá as redes sociais do Davi, acessa as redes sociais da nossa comunidade, fica por dentro de tudo que está acontecendo, entendeu? Reze por cada um de nós. Eu queria deixar também um beijo especial para o Inácio, meu filho que está me assistindo, falando papai, fala comigo. Glória a Deus. Um beijo especial para você também, amor Carol, que pôde estar com eles para que eu pudesse estar aqui. Muito obrigado. E é isso, gente. Reze por nós, reze pelas nossas vocações, que o céu é longo. Amém. Deus abençoe. Tchau. Salve Maria. Tamo junto Amém. até o Salve céu. Maria. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.